Você tem se sentido pressionado? Quem não se sente, né? Hoje em dia, é quase normal a gente se sentir pressionado a ser perfeito. Seja na aparência, seja na forma de falar, na forma de agir. Mas será que alguém já te perguntou se isso é realmente o melhor pra você? Hoje, iremos falar sobre o Shigeo, ou melhor, Mob, um dos personagens mais marcantes dos animes atuais, e te mostrar como talvez você nunca tenha entendido ele por completo. Porque o Mob é mais do que um personagem com poderes, ele é um espelho de nós mesmos. Dos traços erráticos de One, nasceu um personagem, Mob. Personagem esse que tinha uma característica bem peculiar e diferente do que seus últimos personagens. Porque Mob portava um poder imensurável em escala e força. Mas era um poder que, se Mob chegasse ao seu 100% de suas emoções, ele atingiria um nível de poder que nem ele mesmo teria noção da destruição que ele poderia fazer. E para evitar isso, ele escolheu se esconder, se fechar, não sentir, para que assim, ele não viesse a machucar ninguém. E aí, vem a analogia. O 100% do Mob não existe só no mundo do anime. Existe no nosso também. Pois todos nós temos estresses diários, e quando estes nos testam ao máximo, fica difícil nos podíamos em nossos sentimentos. E realmente, se fechar talvez seja a melhor solução, porque assim, as pressões e problemas ao nosso redor não vão mais aparecer. Mas o problema é que ainda assim, eles continuarão existindo. Mob escolheu se fechar, e por isso, passou a ser visto como um garoto esquisito. As pessoas não sabiam como se aproximar dele, por elas não saberem se o Mob queria ou não essa aproximação. E mesmo cercado por tanta gente, ele se sentia sozinho. Quando ele se olhava no espelho, ele não via carisma, beleza ou um valor nele. Ele não tinha algo que o fazia diferente e mais atraente do que os outros. Mob se entendeu como ninguém. E ele sabia que as pessoas não se importariam se ele existisse ou não existisse mais nesse mundo. E olha, quem já se sentiu assim sabe bem o quão mal nos sentimos com isso. Porque a pior coisa que você pode fazer com alguém é fazer aquela pessoa se sentir insignificante. Mas será mesmo que o nosso protagonista não é importante? Será mesmo que ele está certo sobre ele e também sobre nós? Buscando respostas para saber se ele realmente era importante ou não, Mob decide finalmente tentar socializar. Ele entra para o grupo de fomento corporal para melhorar sua aparência e impressionar a garota a qual ele era apaixonado desde a sua infância. Ele também começa a interagir com um grupo de investigação de eventos paranormais de sua escola. E ao decorrer da obra, Mob sofre muito com as comparações, principalmente com as pessoas do fomento corporal. Mob também vê que mesmo tentando ser diferente, nada estava mudando. Ele ainda assim era invisível para as pessoas. E depois de testado ao máximo, tanto fisicamente, tanto psicologicamente por Hanazawa, tendo passado por todas essas comparações e todos esses testes, seus sentimentos chegam a 100%. Ele perde o controle e acaba por destruir tudo ao seu redor. Mas o mais forte desse momento é que ele não queria machucar ninguém. Ele só não aguentava mais. E mesmo depois disso, Mob continua tentando se controlar. Tentando e tentando. Mesmo que ele continue se machucando no processo. Mesmo quando as pessoas ao seu redor o feriam, sem elas mesmas perceberem. Mas, nessa jornada, Mob entendeu uma coisa. Que se as pessoas não o tratavam bem, ele não deveria conquistar esse respeito pela força. Mas sim, pela sua gentileza, que sempre esteve em seu coração. Coração esse que à medida que a obra passa, as pessoas vão percebendo o quão incrível a essência de Mob era. Mesmo sendo uma pessoa comum, e a menos atraente de todo ao seu redor, ele era a mais humana também. Pois ele era a pessoa mais gentil dos que estavam ali. E após esse longo processo, que não foi rápido e nem fácil, as pessoas aceitaram o Mob, mas não porque ele se encaixou em um padrão de beleza, não porque ele ficou mais atlético, não porque ele começou a gostar das mesmas coisas que todo mundo gostava, e sim por Mob, ou melhor, Shigeo, ser somente ele, alguém que é gentil com as pessoas. E você, será que esta é a solução para seus dilemas sociais e internos? E mesmo que você seja gentil com as pessoas ao seu redor, você tem sido gentil até consigo mesmo? Aceitando sua aparência, seus gostos, sua maneira de ser e até mesmo aceitando seus defeitos? Shigeo, por mais que tivesse se tornado alguém sociável, faltava uma lição a qual ele tinha que aprender, que antes de amar os outros, ele deveria se amar primeiro e se amar por completo. Ele precisava entender que aquelas imperfeições faziam dele alguém único e alguém humano, pois todos têm defeitos, mas a melhor forma de lidarmos com eles é simplesmente aceitá-los e conviver com isso, mas sempre focando naquilo que é a nossa maior qualidade. Qualidade é essa que todos nós temos conosco, a gentileza. E esse deve ser o nosso foco. Teremos muitas frustrações na vida. Algumas pessoas não vão querer estar ao nosso lado, mas estará tudo bem, desde que você entenda o seu valor no mundo e o valor que suas ações podem ter para ele. Eu te desejo que, assim como Shigeo, você enfrente suas inseguranças, aceite o processo de se tornar sociável, aceite os julgamentos, e que mesmo que o mundo te pressione a ser perfeito, saiba que você já é perfeito por você simplesmente ser você. E que sua personalidade se destaque ao longo do tempo em meio às demais. Que você, em vez de ser aceito pela força, seja aceito pela gentileza em seu coração.
Eu agradeço por você ter visto esse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado, assim como o Mob me ajudou. Porque eu sou só mais um BT nesse mundão da internet. E esse foi só mais um vídeo que eu postei. Obrigado por tudo.